acham? Queridos, creio que o melhor investimento que nós possamos fazer é o mesmo investimento que Deus faz. E esse investimento não é em tijolos, mas em vidas. Investimento em pessoas. Esse é o melhor investimento que creio que Deus continua fazendo. Por isso, saibam que eu e você são os melhores investimentos de Deus. Então, quando nós olhamos na nossa avaliação para dentro de nós e achamos e temos convicção que realmente somos os mais miseráveis de todos, o Senhor ainda olha para nós e diz: não, tem algo em você que eu quero. Tem algo em você que é útil. E a gente diz assim: Senhor, o que é meu coração? Senhor, o que é minha perna? É meu dinheiro? E o Senhor diz: não, é você todo. É você por inteiro. Eu quero você. E você, para mim, é um tesouro muito valioso. E por isso, eu enviei meu filho. Que o melhor investimento que eu posso ter na humanidade foi dar aquilo que eu tinha de melhor para retirar do meio da humanidade aquilo que é melhor. E nós sabemos que para Deus não é o ouro e a prata, porque Ele é dono de tudo isso, mas somos nós. Então, queridos, você é uma pessoa valiosa para Deus. Você é uma pessoa que o Senhor tem pegado pelas mãos, tem caminhado com você em vários caminhos, como nós cantamos. Seja no momento de tribulação, seja no momento de alegria, seja no louvor, seja na tristeza, o Senhor está com você. Amém? E nesse investimento, claro, que em cada investimento existe um objetivo. Em cada investimento, a pessoa que investe quer conquistar algo. Quer ver algo de retorno. Por isso, nessa noite, eu queria que você pudesse abrir comigo a sua Bíblia. Na primeira carta à igreja de Coríntios, capítulo 14, versículo 20. E nós vamos descobrir que Deus investiu em nós, mas agora Ele quer de cada um de nós o retorno. E vamos descobrir que retorno é esse. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 14, versículo 20. Amém? Assim nos diz: irmãos, não sejais meninos no entendimento, na malícia, contudo, sede criancinhas, mas adultos no entendimento. Amém? Senhor, leva-nos além. Leva-nos ao profundo, Senhor Deus, da Tua palavra. Que possamos, Senhor Deus, entender a profundidade da Tua palavra, registrada já pelo apóstolo Paulo, orientando e esclarecendo, ó Deus, aos irmãos em Coríntios, que hoje nos traz como lição, que hoje desperta em nós o mesmo desejo que Paulo queria despertar nessa igreja. Por isso Deus nos revela. Deus nos tem liberdade nessa noite. E nós lhe damos essa liberdade para tocar o nosso mais profundo e trazer à tona aquilo que precisamos conhecer e entender. Muito obrigado, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Eu queria que você pudesse, nesse pequeno versículo, entender uma diferença básica para a gente poder então avançar. Qual seria a diferença entre conhecer e entender?
perguntou? Qual a diferença entre conhecer e entender? Eu vou dar uma ilustração para que a gente possa então ter a diferença. Quando você corta um braço, quando você se machuca, você tem um conhecimento que se machucou. Mas quando você então vai ao médico, quando você vai ao enfermeiro, ele tem agora um entendimento. E qual a diferença, irmão? Bom, você conhece que está machucado, porque você olha e você vê. Porém, quando ele olha para o seu machucado, ele vai no profundo. Ele sabe que ali tem bactérias, ele sabe que ali tem germes, e ele sabe que precisa do medicamento para que você possa se proteger e daquele ferimento não venha amputar o seu braço. Isso é entendimento, ou seja, é algo profundo. Conhecimento é algo superficial. Veja que Paulo ele entra numa comparativa, numa analogia, utilizando agora do entendimento em duas figuras. Ele diz: olha, igreja, você tem que ser agora não mais meninos no entendimento. Você não deve mais agora ter um conhecimento superficial das coisas, mas agora você tem que ser um adulto no entendimento. O que Paulo está querendo dizer? Simplesmente aquilo que eu te expliquei. Você tem que ter um crescimento nas coisas de Deus. Você tem que ter algo mais profundo nas coisas de Deus. Claro que esse texto, quando você olha o contexto, e você percebe que Paulo está tratando do assunto sobre liturgia no culto. Porque a igreja de Coríntios era uma igreja que, podemos dizer na nossa atualidade, uma igreja baguncenta. Mas por que, irmão? Porque não havia ainda decência e ordem. E dentro da orientação do Paulo, ele vai trabalhar para que o culto pudesse ter uma decência e uma ordem. E aí ele vai dizer: olha, quem quer falar em língua estranha, tudo bem, pode falar. Só que no máximo 3 pessoas e que falem, que tenham o quê? Uma pessoa para interpretar. Por quê? Porque a intenção de Paulo não é somente a festa. Porque para os coríntios, a liturgia e o culto era algo somente do conhecimento e do entendimento de uma maneira como se fosse de criança. Para Paulo não. Para Paulo o seu entendimento era mais profundo. Era um entendimento de adulto. E a preocupação de Paulo qual era? A preocupação de Paulo é que quando entrasse uma pessoa na igreja e ele estivesse então dentro da sua liturgia, a pessoa pudesse entender o quê? A palavra pronunciada. Assim como você está ouvindo o que eu estou falando, e você, creio eu, estaria entendendo. Esse é o cuidado de Paulo na liturgia. Ele diz o seguinte: então vocês querem fazer o que vocês querem, mas vocês esquecem que o objetivo da palavra de Deus é pronunciar, é profetizar a palavra de Deus, para que o entoldo ou a pessoa nércia, que não tem muito conhecimento, saia da igreja entendendo o mistério de Deus, principalmente a salvação. Eu quero utilizar dessa analogia de Paulo, meninos de entendimento e adultos no entendimento, para trazer para você o seguinte tema. E esse é o desejo de todo pastor para a sua igreja: que a sua igreja seja madura, tenha maturidade. Então, quero dizer para você que o nosso tema é adultos sim, meninos nunca mais. Que você tenha esse desejo no seu coração, de querer se aprofundar no entendimento, e não ficar somente na superfície, no começo, mas se afunde, se entregue ao Senhor, se deixe levar pelo Espírito de Deus. E às vezes é difícil, porque nós só queremos ficar no nível de meninos no entendimento. Porque eu sei que se eu me aprofundar, eu vou ter mais responsabilidade. Se eu me dedicar, eu vou ter que negar aquilo que eu gosto. Se eu ir mais à frente, eu sei que eu vou arrumar briga em casa. Porque daí eu vou ter que deixar um pouco a esposa,
poder deixar um pouco dos meus amigos para poder trabalhar para Deus. Mas, queridos, é esse o objetivo que Deus quer, porque Ele investiu em você. Ele quer que você seja um adulto maduro no seu entendimento, na sua palavra. Quando Jesus então foi reconhecido por Deus, Ele não estava no trono. Ele estava saindo das águas. E nesse momento de obediência, Ele ouve a voz do céu, dizendo: esse é o meu filho amado, em quem eu tenho alegria. Pensa você um dia ouvir isso de Deus. Pensa um dia você chegar na presença de Deus e dizer assim: meu filho, minha filha, você é o meu filho e minha filha que me trouxe alegria enquanto esteve na terra. Porque o seu querer, a sua vontade não era ficar como menino no entendimento, como menina no entendimento, mas era se entregar e se aprofundar no entendimento da minha palavra, no entendimento do trabalho da minha obra. É nesse momento, no momento em que Jesus está agora mostrando a sua independência humana e se entregando na dependência divina, que ele ouve essa voz. Quando Paulo estava em Corinto, nós estudamos isso, ele passou pela mesma experiência. Paulo então ouviu a voz de Jesus dizendo: Paulo, não temas, eu estou contigo, fique nessa cidade com um período maior, porque aqui tem muitos que eu quero resgatar. Veja, somente uma pessoa madura, uma pessoa que se entrega nas coisas de Deus é que pode ouvir uma palavra dessa. Porque quanto mais você se entrega, mais dificuldade você encontra, mais desejo você quer de Deus para realizar a obra. E Deus não vai deixar você, meu irmão e minha irmã, sem entendimento. Ele vai colocar na sua boca, na sua mente, as palavras certas na hora certa. Tem pessoas que têm preocupação: eu preciso decorar os versículos bíblicos, eu preciso decorar o que está na Bíblia. Não decore. Viva. E viver é mais importante do que falar. O missionário, ele trabalha no Nepal. E lá ele trabalha com meninas que muito cedo foi vendida pelos pais e foi entregue então a locais de prostituição. Ele faz esse tipo de trabalho, ele tira essas meninas da prostituição e traz para uma casa. E essa casa foi então intitulada como Casa das Meninas dos Olhos de Deus. E uma vez ele então viu os trabalhadores na rua fazendo os seus serviços. E a cada momento, de manhã, à tarde, ele levava um suco, ele levava um alimento para esses trabalhadores. E uma das meninas então chegou a ele e disse assim: pai, com todo carinho que ela tinha, agora eu entendi por que o Senhor prega sobre o amor. E eu vi que o Senhor não falou nada para ele sobre Deus, mas vi as suas atitudes em relação à vida deles. Porque no Nepal, meu querido, não é que nem o Brasil, que você ainda tem a misericórdia e ajuda outras pessoas. Não, cada um se vira, porque cada um tem um karma dentro da religião deles. E se você está sofrendo muito, é porque o seu karma é muito baixo. E se você tem uma riqueza, você tem um karma muito bom. Então quem tem os karmas não pode se misturar com outro karma. E ele rompeu esse paradigma, esse pensamento. Mas por que ele conseguiu quebrar? Porque ele tem entendimento profundo da palavra. Quando você vive mais do que prega, então você tem essa convicção. É como você está na tribulação, na angústia, no sofrimento, e outras pessoas ainda lhe vê sorrindo. Como nós, eu e minha esposa, fomos entrevistados na enchente. Nossa casa estava cheia de lama, nossos móveis destruídos, a luz ainda continua. E o cara veio com uma filmadora nos filmar ainda. E nós muito alegres entrevistamos e tal. E não, bem, é
oportunidade de recomeçar, é uma oportunidade de sentirmos, né, a direção de Deus. Então o entrevistador nos diz assim: mas como? Vocês com tudo perdido, com a casa cheia de lama, vocês ainda estão alegres. E eles foram perceber que tinha algo diferente. E é quando você passa por esses momentos difíceis, meus irmãos, que quando você então enxerga e compreende a passagem de Salmo 23, assim: o Senhor é meu pastor, e nada vai me faltar. E esse nada vai me faltar, a primícia de tudo é a presença de Deus. Nada vai nos faltar porque nós temos Deus. E diz ainda na continuidade: mesmo se eu passar pelo vale da sombra e da morte, eu não temerei, porque o Senhor está comigo. Por isso é meu pastor. É essa certeza que eu tenho que, mesmo se eu perder carro, mesmo se eu perder minha saúde, mesmo se eu perder os alimentos, mesmo se eu não tiver nada, eu tenho a certeza porque eu tenho entendimento, e esse entendimento é um entendimento de adulto e não mais de menino, que Deus está comigo. E a recompensa de Deus, a maior recompensa de Deus não é para esse mundo. Porque Paulo já registrou: se eu esperar, e se a minha esperança estiver só nas coisas desse mundo, eu sou o mais miserável de todo homem. Porque a minha esperança não pode ser para a frente, ela tem que ser para o alto. E a minha esperança não está na terra. Porque Pedro vai dizer: nós somos peregrinos nessa terra. Nós somos forasteiros. Pedro vai dizer também que nesse momento em que Jesus sai das águas, ele recebe honra e glória da parte de Deus Pai, quando da sua suprema glória lhe foi dirigida essa frase: este é meu filho em que tenho alegria. A pergunta que eu queria fazer para você: por que você acha que só Deus naquele momento falou essa frase? Jesus, quando estava com 12 anos, ele foi falar com os líderes religiosos. E os líderes ficaram já admirados com o seu entendimento, porque já estavam com conversa de adulto, mas num corpo de criança. Mas vejam só, enquanto ele estava nesse período de 12 anos, ele não poderia falar as palavras que aos 30 ele falou aos religiosos, dizendo: vocês são hipócritas, vocês são raça de víboras. Ele não pôde falar isso, porque ainda ele estava dependente, humanamente falando, da sua mãe e do seu pai. Então, por que a alegria de Deus agora, quando Jesus sai das águas e diz: esse é meu filho amado em quem eu tenho alegria? Porque agora Jesus conseguiu aqui, humanamente na terra, a sua maioridade, com 30 anos. E a sua dependência agora não era mais de Maria e nem de José, mas era do Pai. E agora, naquele ato de batismo, de arrependimento, ele agora diz: eu sou dependente do meu Pai Celeste, e agora a minha vontade não é mais minha, mas a vontade é dele. E agora eu sei que eu estou maduro no meu entendimento, e não só no meu entendimento, mas também na minha maioridade. E tudo que eu fizer agora, eu posso sofrer as consequências, e a minha família não. Por isso, então, ele aos 30 anos se entrega, porque a maioridade judaica não é com 18. 18 é o Brasil que dá, que agora quer baixar para 16. Mas entre os judeus, um homem só era homem e era responsável pelos seus atos com 30 anos. Veja, 30 anos tem que se passar na vida de Jesus, ele cumprindo a lei humana para que pudesse dar início ao seu ministério. 30 anos. E de início já recebe essa mensagem maravilhosa do Pai. Por que então aos 30? Porque na fase adulta é que temos mais autoridade. É na fase adulta que nós temos mais responsabilidade. E aí muitos não querem crescer. Muitos querem ficar na fase de meninice,
de crianças, de meninos. Você quer ver um desafio? Coloque em você e diz assim: eu vou ser responsável e vou ler todos os dias da Bíblia agora em 2012. E aí você vai ver se você é adulto ou se você é menino. Porque é uma luta para crescer. É uma luta no desafio pessoal alimentar o espírito. É uma luta. Mas não é luta, irmão, passar 2, 3 horas na frente da televisão. Não é luta passar 2, 3 horas assistindo um jogo de futebol, jogando um jogo de futebol. Não é uma luta sair, viajar, passar 12 horas viajando, só para encontrar um amigo. Isso não é luta, isso é prazer. Mas porque ainda no nosso meio espiritual, nós somos meninos e não queremos crescer. Mas, queridos, na fase adulta não tem como escapar. O Senhor Jesus nos chamou e nos deu autoridade nas palavras, mas também nos deu responsabilidade para, então, pudesse cumprir aquilo que Ele falou. E o que Jesus falou que nos traz responsabilidade? Bom, vou trazer algumas para vocês. Ele diz: olha, cresçamos na graça e no conhecimento. Veja, conhecimento é superficial e graça é profundo. E ele diz ainda: ide por todo mundo e pregar o evangelho da salvação. Responsabilidade nossa. Os anjos, então, falaram a Deus: deixa, e Pedro vai falar sobre isso, deixa com que nós possamos ir à terra e propagar então a mensagem de salvação. E Deus disse: não, lá tem meus filhos, tem minhas filhas, em que eu investi o melhor a eles. Eu deixei a eles e paguei o preço no melhor que eu tinha aqui para que eles pudessem então valorizar e passar isso à frente, que foi a salvação, que foi o pagamento de cruz, e cruz significa morte. Que mais? Então, que nós temos responsabilidade. Ele diz que nós sejamos luz e sal, né, Jonas? E não é fácil, porque luz não se mistura com as trevas, e o sal, ele tem a função de salgar, dar gosto, e se chama caráter. E ele ainda nos traz mais responsabilidade, dizendo: tome o arado e não olhe para trás. E principalmente não seja vós motivos de escândalos. Então cuidado naquilo que você faz e naquilo que você fala. Não é nada? Porque aquilo que você faz e aquilo que você fala muitas vezes traz escândalo a outras pessoas. E muitas igrejas têm trazido escândalos. Por quê? Porque utilizaram da mídia, utilizaram da televisão e do rádio para propagar muitas coisas. E na propagação, às vezes, então há escândalos. O crescer, o sair da meninice e entrar na fase adulta nos traz responsabilidade. E a coisa ainda é que titulam, né, os crentes como crentes Coca-Cola. Que quando abre a garrafa, dá o gás todo e começa o ano novo empolgado, fazendo tudo a toda hora e a todo instante. Mas chega lá meados de fevereiro, já começa a vir o carnaval, já começa, né, as perninhas a tremer, os quadrinhos começam a já estar mais agitadinha, né? A televisão fica mais atrativa porque o pessoal está cheio de calor, né? E passa 3, 4, 5, 6 horas na televisão, porque é um desfile, né? Um monte de mulheres sem roupa e homens sem roupa. E aí já começa a não querer mais fazer o que fazia antes. É o crente de Coca-Cola. Acabou o gás. E quando acaba o gás da Coca-Cola, meu irmão, pode jogar fora que não presta mais. Por isso que é bom comprar um tanque. Propaganda é grátis. O tanque não tem gás, mas é gostoso. Porque com gás não tem gás, você toma qualquer hora. Ok? Queridos, não podemos ficar parados na igreja. Ter entendimento como adulto é você então descobrir em você qual é o seu dom. É descobrir aquilo que você possa fazer para que unidos com outros possamos então crescer, identificar a igreja. Não podemos ser mais
ouvir a mensagem e não colocar em prática. Ao contrário. O nosso desejo como líder é fazer com que você desperte o entendimento. Saia da meninice e venha a entrar na fase adulta para então colocar o seu dom em prática. Colocar os seus talentos em prática. 2012 é um desafio para nós. Porque nós queremos fazer com que outros ministérios que nós não temos ainda, fazer com que isso venha a ser funcionar. Mas como funcionar o ministério se não tem pessoas que queiram trabalhar? Aí fica difícil. Porque um não pode carregar todo mundo nas costas. Mas quando cada um carrega um nas costas, irmão, fica mais fácil, mais leve. Eu não posso deixar, então, com que o meu irmão morra, sabendo que eu tenho um remédio. Eu não posso, então, ficar na minha televisão assistindo o campeonato brasileiro, o campeonato carioca, o campeonato catarinense, sabendo que o meu irmão vai morrer se eu não dar o remédio para ele. E olha que tem remédio que é caríssimo. Nós estivemos hoje no hospital e teve um senhor que ele fraturou a bacia e a perna. O seu tratamento, o seu antibiótico para que não haja rejeição daquelas gaiolas, né, que eles colocam, que eles ferram, com o seu corpo, tem um valor de 21 mil reais. E que para que ele possa então começar o tratamento e acabar o tratamento, tem que entrar com um advogado, no processo com o Estado, e o Estado liberar dinheiro para ele comprar esse antibiótico. Mas o remédio tem que ter no seu corpo para isso. E parece mais que a igreja não tem mais aquela visão em que as pessoas estão indo para o inferno. Não tem mais aquela visão de que as pessoas estão perdidas, indo para as trevas. Ou desculpa, no caminho de trevas. E aí não querem mais dar o remédio. E aí o remédio é Jesus Cristo, as boas novas de Deus. E aí andam e não falam de Jesus, mas falam de futebol, falam do novo som que saiu, do novo equipamento, do novo DVD, da nova televisão, do novo trabalho, mas não falam de Jesus, que é o remédio para a doença da humanidade. Mas por que não falam? Porque ainda são meninos na fé, são meninos no entendimento. Porque o adulto, a primeira coisa que vê uma criança doente, o que ele faz? Nós que somos crentes oramos, né? O Senhor repreende essa doença. O Senhor entra com providência, da cura divina. Mas o segundo passo, posto de saúde. Porque o Deus também deixou os remédios para curar. E a gente faz as duas partes, o Senhor entra com providência. E a gente vê que Deus não fez a sua cura divina, sem intervenção de remédio, a gente vai atrás de remédio, humanamente. Porque tudo que foi criado, tudo que foi elaborado vem de Deus. Porque primeiro Deus dá um entendimento. E aí, aquele que fabricou o remédio, ele teve que ser adulto dentro da farmacologia. Olha só que palavra aqui. Elaboração, né, das drogas, para que pudesse atingir o objetivo, o que for real da igreja, seja na liturgia do culto, que é o contexto real dessa palavra, e seja na exortação da igreja, para que eles realmente pudessem buscar crescer. Eu creio que você, talvez, né, queira voltar aos 18, queira voltar aos 14, aos 13, aos 5, mas não pode, porque agora você cresceu. Agora você é adulto, e como adulto agora você tem que trabalhar, e você tem que ganhar dinheiro, e você tem que cumprir horário na empresa, e você tem que cumprir o que as outras pessoas mandam você fazer, e às vezes aquilo que eles mandam fazer, você não gosta de fazer, mas você tem que fazer porque você está dentro de uma empresa, está dentro de um regimento, dentro de umas normas, e se não fazer, nós vamos chamar então o pessoal do RH e dar a defesa deles, porque não são cumpridores das ordens. E alguns dizem assim, mas minha época dos 12, 13, não precisava trabalhar, dormia até as 10 horas da manhã, até o meio-dia, meu pai não carregou. Crescimento é inevitável. A igreja de Coríntios era uma igreja nova, mas uma igreja que realmente estava no processo de crescimento, assim como nós estamos. Você acha que uma igreja de 5 anos é uma igreja muito adulta? Não é.
Nós temos igrejas de 80, 60 anos que têm muitas dificuldades maiores do que a nossa. Mas o bondoso Deus é que nos dá a oportunidade de trabalhar com vocês. E eu sei que o maior investimento foi em vocês. E o resultado que Ele quer é ver vocês trabalhando. E alguns, quando nós fizemos o convite para o trabalho, já começam a pensar, não vai dar. O meu futebol já foi. A minha visita na conversa com a vizinha também já foi. A minha visita no shopping, minha visita no shopping, vou declarar, não dá, irmão, não dá. Não dá. É porque eu tenho um probleminha, irmão. Qual é, irmã? É que quando aparece na televisão promoção, eu fico atacada. Ou palavrinha triste pra mulherada. Promoção. Elas querem comprar tudo. Mas sejam também adultas. Desculpa, Jesus era tão grande que agora, no começo do seu ministério, ele pôde agora fazer um chicotezinho, bem bonitinho assim, um chicotezinho, chegar lá, naquele local com 12 anos, em que ele tinha conversado com aqueles religiosos, e os religiosos ficaram tão admirados, dizendo, quem é esse menino? Com que entendimento é esse? Visto que ele tem 12 anos. Lá naquele local onde eles estavam conversando agora, ele faz um chicotezinho, bem bonitinho, parece Beto Carreiro Roux, e ó, chicotada naqueles homens que estavam vendendo coisa dentro da igreja. E ele agora vira todas as mesas daqueles cambistas. Ele solta todas as bombas. Ele solta todos os carneiros. Ele faz mover, porque agora ele tinha autoridade. Ele tinha agora 30 anos. Ele podia fazer aquilo, porque ele recebeu do Pai a autoridade. E também consigo trazer a responsabilidade. E ele vai dizer o seguinte: vocês agora transformaram a casa de Deus, que é a casa de oração, em covis de ladrões. Vocês fizeram daqui agora um comércio tão grande que a pessoa não tem mais agora a prioridade de pegar um animal pequeno, levar para sua casa, tratá-lo, dar o alimento, amá-lo, ver ele crescer, mas o único objetivo que aquele animal ele vai trazer até aqui ao templo e vai sacrificar a Deus. Então o que ele estava fazendo era tirar todo esse prazer daqueles homens. E ficava fácil, claro, por quê? Porque o pessoal vinha 300, 400, 500 quilômetros longe de Jerusalém para sacrificar a Deus. E era muito mais fácil, você não acha? Chegar lá no templo e dizer assim, ei, me dá uma pomba aí. Não tem muito dinheiro? Dá uma pombinha aí. É quanto? Então, pega a moeda aqui. Não, aí o campista vai dizer, não, essa moeda não vale aqui. Essa sua moeda vale só na sua região. O que eu faço? Vai aqui na barraquinha ao lado e ele troca para você. E você pega a moeda, vai ao lado, olha, eu vim trocar essa moeda por uma moeda corrente aqui que eu posso comprar aquele pombinho lá. E a pessoa troca a moeda e você vai com a moeda, ó, agora aqui, eu quero esse pombinho aqui. Seria mais fácil, não seria? Não é mais prático isso? Mas para Jesus não. Porque aqui muitas vezes que é prático para nós, para Deus não é. Porque tira de nós o prazer de trabalhar, o prazer de se aprofundar, o prazer de cuidar daquilo que Ele deu. Não é mais fácil você pegar e na internet, hoje tem tudo, viu? Na internet baixar uma pregaçãozinha e trazer aqui e pregar? É muito mais fácil, meu irmão. Agora para você ler, estudar, se aprofundar, orar, começar a digitar, começar a escrever, colocar no papel, olhar para o papel e tentar relembrar aquilo que você digitou, fica muito mais difícil. Só que tem um diferencial. Tem muito mais prazer, irmão, quando você faz isso. E era isso que Jesus faz com aqueles chicotes, dizendo para eles: ei, Deus não quer que vocês facilitem. Deus quer que eles tenham prazer em cultivar e trazer, quem sabe, o pombo 300, 400 quilômetros longe, até aqui para sacrificar. Porque aí sim vão dar mais valor. Porque aí vai fazer com que eles possam crescer. E aí, Jesus vai dizer aquilo que estava dentro dele. E eu quero que você tenha isso dentro de você. Quando ele finaliza esse ato, ele diz o seguinte: o zelo da tua casa me consome.
Jesus utiliza agora uma profecia do passado e coloca sobre ele dizendo assim: o amor que eu tenho pela casa de Deus, o zelo, o cuidado que eu tenho pela casa de Deus, isso me consome. E sabe quando é que você vai ter esse sentimento muito vivo dentro de você? Quando você estiver trabalhando na igreja. Porque aí você vai ter que cumprir os horários, você vai ter que buscar na palavra de Deus de ensino, você vai ter que se dedicar e deixar as coisas de lado para ir vir para a igreja, porque você agora tem responsabilidade. É assim que você vai crescer. Não é fugindo, não é deixando a sua saída de lado, tipo de meninice para entrar na fase de adulto. A tua casa me consome, o zelo da tua casa me consome. Eu queria só finalizar agora, para nós chegarmos então ao entendimento final, numa palavra que está lá em Efésios capítulo 4. Quem você lê comigo? Novo Testamento, Efésios capítulo 4, e versículo 11 a 16. E nós estaremos finalizando com essa palavra. Efésios capítulo 4. Versículo 11 ao versículo 16. Paulo também nessa igreja, na igreja de Éfeso, vai ter o mesmo desejo de Coríntios: despertar os irmãos para a obra, tirar eles da meninice para levar eles à fase adulta de entendimento. No versículo 11, ele já vai trazer para nós a diversidade que Deus faz na igreja. A diversidade é o seguinte, dentro da linguagem do versículo 11 é o seguinte: eu prego, o Jonas toca e canta, a nossa irmã canta, outros varrem, outros limpam, outros evangelizam, outros fazem outras coisas. Diversidade. É isso que ele fala no versículo 11, dizendo: e ele mesmo quem? Jesus Cristo, concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vista, ou seja, um objetivo de aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço. Objetivo, crescimento e trabalho, para a edificação do corpo de Cristo, para que todos cresçam juntos, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para outro, e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de que todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de todas as juntas, segundo as juntas cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em... Agora com que? Amor. Com o corpo. E veja, ele vai falar que o corpo só anda e só faz algo por causa de quê? Porque tudo trabalha em harmonia. E ele vai trazer um princípio que é então uma diversidade de funções com alguns objetivos. E na igreja é assim, meu irmão. A igreja não funciona só com o pastor. Ela funciona com o pastor, ela funciona com o evangelista, ela funciona com os professores, ela funciona com os irmãos que são evangelistas, ela funciona com os irmãos que são do louvor, ela funciona com os irmãos que gostam da burocracia, né? Gostam de mexer em papel, que é horrível. Tem irmão que gosta de mexer em vídeo, e tem outro que gosta de dançar. Ou seja, na diversidade, é isso que Paulo está dizendo, na diversidade da igreja, nós temos que trabalhar como um corpo trabalha. Só liga agora, eu queria que você pudesse dar um tempo de você se reunir e vá visitar a nossa irmã Patrícia. Você vai ver o que é o corpo reclamado, porque uma parte está doente, está fraturada.
todo o corpo sofre. Não só o corpo, todos que estão ao redor sofrem. Porque uma pessoa está doente. Igreja, Paulo está dizendo, é a mesma coisa. Se nós não andarmos em harmonia, não andarmos de uma maneira em que um concorde com o outro, sem haver contenda, inveja, sem haver perseguição, sem haver fofoca, nós então atingiremos a maturidade como igreja. Porque existem alguns objetivos na igreja. Existe, por exemplo, o aperfeiçoamento da igreja, a edificação do corpo. Um prega, o outro louva, o outro faz outras coisas para que a igreja cresça junta. Tem também o resultado desejável, que todos tenham uma unidade na fé, que todos creiam em Deus como eu creio, que todos tenham uma esperança como eu tenho. E qual é a esperança do irmão? É ir para o céu, é morar com o Senhor. Eu queria que esse meu sonho, coloquei no meu blog, queria que esse meu sonho, no meu culto, eu queria que esse meu sonho pudesse despertar outros que estão dormindo. Porque eu sonho com o céu. Eu creio na palavra do Senhor, que nós teremos uma morada celeste. E eu só poderia despertar outros quando eu sonhar com isso. Porque quando eu parar de sonhar, o que vai acontecer? Eu não passo para outros. Morre. Objetivo, aperfeiçoamento, edificação do corpo, o resultado desejado, unidade da fé e estação de Cristo. 14, 15, 16 versículos vai dizer: para que não sejamos mais meninos, mas que possamos crescer na maturidade e saiamos então da meninice para a fase adulta do entendimento. Por isso que a necessidade da nossa igreja, e quero passar para vocês, é que vocês venham estudar. Porque se você não vem estudar, você vai ficar realmente com dificuldades. E na escola é momento de levantar a mão e perguntar e tirar suas dúvidas. No discipulado também acontece a mesma coisa. Mas como uma igreja pode crescer se ela não frequenta o culto, se ela não frequenta as aulas? Como as dúvidas poderão ser sanadas se então não tem essa oportunidade? Mas nós precisamos crescer. Quando? Isso fará parte da minha prática. Quando? Quando eu senti a necessidade de Deus. Quando eu senti a necessidade de se entregar à obra de Deus. Eu preciso me entregar ao chamado do Senhor, dizendo: pegue no arado. Pegue e não olhe mais para trás. Porque se você olhar para trás, o seu arado ficará torto. Não olhe para trás. Cresça, irmão. Cresça, meu irmão. Não seja mais meninos no entendimento, mas seja adultos no entendimento. Esse é o desejo de Paulo naquela igreja, e esse também é o meu desejo na sua vida. Que você, nesse ano de 2012, possa se entregar mais à obra de Deus, possa dar mais prioridade às coisas do reino, e que você seja um participante ativo, não somente ativo, mas responsável por aquilo que o Senhor colocar em sua mão.